Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus esteja sobre cada coração. Para mim é uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. Hoje eu quero meditar ainda em alguns parágrafos da mensagem, a obra-prima de Deus identificada. E eu quero falar sobre o espírito de profecia. O espírito de profecia é o espírito poderoso, criativo da palavra profética que sai da boca de Deus. E nesse caso, estou dizendo a palavra que sai da boca do profeta, ou de um profeta. Especialmente para nós hoje, aqui no tempo do fim, o profeta de Malaquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. Veja, quando João quis adorar aquele anjo que ministrava os mistérios e as profecias da palavra para esse dia, João pensou que estava diante do grande e poderoso Deus. O anjo disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Adora a Deus, porque o Espírito de Jesus é o Espírito de profecia. Isso está em Apocalipse 19, verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Veja, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o anjo estava ministrando a palavra debaixo da unção profética. O espírito de profecia. Veja, isso está falando a respeito das 7 vozes, das 7 lâmpadas, dos 7 olhos. Está falando do profeta. O Espírito de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, quando esses homens estão falando, não são eles, mas é Deus na boca desses homens. Veja, o espírito de profecia. Jesus disse: minhas palavras, veja, são espírito e vida. Veja, profetiza. Então, quando Deus soprou sobre as narinas de Adão, e Adão tornou-se alma vivente, aquele espírito de vida que saiu de Deus, esse é o espírito de profecia. Nós podemos ver isso no livro de Ezequiel, veja, na profecia do vale dos ossos secos. O Mamãe usou essa profecia em várias mensagens, especialmente na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O que eu estou querendo dizer é que Deus usa o seu método imutável para trazer a criação, para trazer vida ao seu corpo, que é a igreja. E essa obra maravilhosa que está sendo feita com o espírito de profecia, essa é a mensagem do profeta. Foi o mesmo espírito que transformou Sara e Abraão. Nessa mensagem está o espírito de profecia, que é o espírito de Jesus. E nós não adoramos ao profeta, adoramos a Deus, como o anjo disse para João: adora a Deus. Então vamos ler Ezequiel 37 um pouquinho, para compreendermos a respeito do assunto. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, sem vida. E me disse: filho do homem, veja, filho do homem é o espírito de profecia, é o espírito de Jesus dentro de um homem. Poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Quero que note que o homem sempre foi, sempre será um instrumento de Deus para realizar a obra de Deus. Porque Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os troncos, ou melhor, vocês são as varas, e é a vara que dá o fruto. E me disse: filho do homem,
Poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja, que coisa poderosa, a palavra falada, o espírito de profecia, o testemunho de Jesus. Veja, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. Como disse Jesus, um corpo sem o espírito é morto. E porei nervos sobre vós. Veja, a primeira etapa. Farei crescer carne sobre vós. Segunda etapa. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Vejam, vem dos quatro ventos. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Veja, o Espírito de profecia, o espírito de testemunho, de acordo com Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler mais uma vez, verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Bíblia fala que o Espírito dava testemunho depois que os apóstolos pregavam a palavra, e esses sinais seguirão aos que creem. É o Espírito confirmando, dando testemunho da verdade, confirmando com sinais e maravilhas. Mas no caso agora, essa terceira etapa, esse espírito de profecia, dando vida a este corpo, o corpo de Jesus Cristo. Veja, que tem se levantado dos pés até a cabeça. E Deus usa a sua ferramenta, o seu método imutável, que é a pregação, a palavra. Veja, esse é o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, saindo da boca do anjo de Malaquias 4, para tornar a morte em vida. A morte já tinha entrado no corpo de Sara e Abraão, mas o anjo desceu, veja, e deu testemunho, veja, e profetizou, e Sara e Abraão foram transformados. Um outro exemplo, veja, a viúva de Sarepta de Sidom. A morte já tinha entrado na sua casa, mas o profeta Elias, veja, trouxe o espírito de profecia. Ele falou a palavra e transformou a morte em vida. Essa é a voz de arcanjo. Veja, foi a mesma voz que chamou Lázaro para fora. É a mesma voz de Apocalipse 10, é a mesma voz de Apocalipse 4, chamando a igreja a uma santa convocação. A mensagem é mais do que o que nós pensamos. Agora, 131, somente para repetir isso, tomando esse ponto do espírito de profecia. Agora, por quase 2000 anos, Deus tem tentado talhar para si uma noiva obra-prima, chamada igreja. Isso mesmo. Como Deus faz isso? Ele faz isso por seu método imutável, a palavra. Veja, Deus nunca muda seu método, qualquer um. Você pode, você muda, eu mudo, o tempo muda, o mundo muda, mas Deus não muda, e Ele é perfeito, Ele não muda. E a maneira que Ele faz qualquer coisa a primeira vez, Ele a faz toda vez da mesma maneira. Como Deus trouxe a criação sobre a terra, veja, o espírito de profecia, a palavra que saiu da boca dele,
Por isso a palavra de Deus é criativa, ela tem vida. E toda a mensagem do profeta, ela está envolvida nesse espírito de profecia. Veja, ele salvou o homem certa vez porque ele se arrependeu. E essa é a maneira que ele salvará o homem novamente. Ele curou um homem porque ele teve fé. Ele curará o próximo sobre a mesma base. Ele nunca muda sua maneira. Porque, veja, ele é soberano e ele é eterno. E ele é infinito, onipresente, onisciente. Ele é Deus. E, portanto, ele não tem de pedir sabedoria a ninguém. Ele não tem de esperar até aprender mais. Veja, ele não precisa de uma nova graduação. Ele é perfeito. E seja qual for a graduação, e seja qual for a coisa que ele faça primeiro, sua primeira decisão permanece a mesma para sempre. Nunca pode ser mudada. Ó, quão contente estou, diz o profeta. E quando ele fez sua primeira obra-prima, ele a pôs detrás da palavra. Quando ele fez a sua segunda obra-prima, ele era a palavra, amém? Ele era a palavra. Não detrás da palavra, mas ele era a palavra. Deus nunca muda seu plano. Foi exatamente com isso que ele começou a formar sua primeira igreja, a palavra. Agora, Deus, a palavra, no princípio, veja, ele era independente de todos os outros, de tudo mais, e de todas as outras pessoas. Agora, eu não quero dizer isso para ser diferente. Deus é segregacionista. Sabia disso? Fala-se de integração. Deus é segregacionista. Ele certamente é. E ele separa seu povo do mundo. Ele separou Israel, sua nação. E ele está tentando separar sua igreja do mundo. Mas a igreja quer continuar com o mundo. Mas seu povo ainda é segregado. Segregado para ele. Quem ele é? A palavra. Como pode um homem ter o batismo do Espírito Santo e o Espírito Santo escreveu a palavra, e um homem ter o batismo do Espírito Santo e negar a palavra? Como pode o Espírito Santo em você negar sua própria palavra que foi apresentada a você? Eu não consigo entender, diz o profeta. Tem de concordar com a palavra. E se seu espírito em você não aponta cada uma das promessas de Deus com amém, há algo errado. Irmão, note o testemunho de Jesus, sustentando essa mensagem com sinais e maravilhas, com o poder da palavra falada, com os mesmos sinais que operaram na vida da primeira obra-prima, Jesus Cristo, o marido, operando agora na sua esposa, na sua igreja. E agora os dois estão juntos outra vez. O milênio está próximo, é prova de que o rapto está à mão. Que Deus fortaleça cada uma das nossas almas e nos desperte, porque esse tremendo avivamento que viria sobre a noiva, ou vem, ou virá, ele virá, ele está aqui, pelo poder dessa mensagem que tem vida dentro dela, o espírito de profecia. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Deixe aí o seu comentário. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.